Olha aí, pessoal, aconteceu mais uma vez. Pois é, que coisa impressionante. A inflação na Argentina caiu de novo, dessa vez para 4,2% apenas no mês de maio. Ok, apenas entre aspas, depende do referencial, mas o referencial aqui no caso é a própria Argentina. Javier Milei pegou o país com uma inflação mensal de 25% e agora entrega no mês de maio 4,2%, uma queda impressionante, e as estimativas para junho apontam algo na faixa dos 2%, que, convenhamos, é uma baita de uma inflação controlada para os padrões argentinos. Quer saber o que é melhor? A expectativa para maio estava 5%. Javier Milei superou as expectativas dos analistas. Pode ser que isso aconteça em junho também. Vamos conversar sobre esse tema aqui, sobre os números da inflação na Argentina, como eles estão melhores e principalmente o que está causando esse cenário. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, nós temos aqui um gráfico mostrando a inflação da Argentina nos últimos meses, nos últimos 12 meses de forma geral, aliás, 24 meses para puxar o gráfico um pouquinho mais. E importante frisar, como sempre, fazer aquele disclaimer, fazer aquela explicação importante da verdadeira economia a respeito do que é inflação. Inflação é o aumento da base monetária, não é aumento de preços. Aumento de preços é apenas a consequência mais visível de uma inflação que já aconteceu. É importante deixar isso claro, principalmente nesse tipo de vídeo aqui, primeiro por conta do tema, é claro, para evitar cairmos no engano, no engodo da mídia, dos governos, dos estados, mas também porque entender isso nos ajuda a entender esse gráfico caindo, né? Então, é importante sempre lembrar. Inflação é aumento da base monetária. O que está sendo medido aqui em percentual, é a variação de preços de forma geral na economia por meio de uma cesta de produtos e tudo mais, né? Isso é um ponto importante a ser colocado, então. O outro ponto é a inflação estar num ritmo menor, num patamar menor, não significa que os preços estão caindo. Eles ainda estão subindo de forma geral. Pode ter alguma coisa nesse patamar aqui que já está caindo de preço, mas os preços continuam subindo na média, de forma geral. Sempre que temos um percentual positivo, uma inflação, aqui já estou usando o termo estatal novamente, porque eu já fiz o disclaimer a esse respeito, sempre que esse patamar é superior a 0%, então estamos vendo um aumento de preços. O que acontece aqui é que o ritmo desse crescimento de preços agora é menor, mas ainda está presente, só que o ritmo está caindo. Então, é importante frisar que os preços não estão caindo ainda na Argentina. Vai chegar esse dia pelo andar da carruagem, ou pelo menos vão se estabilizar no atual patamar, né? Então, você pode ver aqui que, durante o governo do Alberto Fernandes, havia uma média aí entre 6% e 10%, vamos colocar aqui entre 5% e 10% de inflação mensal, né? E é claro que havia um controle de preços aqui para evitar que isso disparasse. O problema já estava plantado durante o governo do Alberto Fernandes todo. De sorte que aqui, perto das eleições, não deu para segurar tanto a coisa assim, e a inflação subiu num patamar muito maior, praticamente o dobro do que estava subindo antes. E aí, Javier Milei chega ao poder, assume o mandato, e no mês de dezembro, que ele governou o país aí por 21 dias, né? Então, no mês de dezembro, 22 dias, na verdade, ele entrou no dia 10 de dezembro, o país teve o maior percentual mensal de inflação até então, que foi 25%. Porém, de lá para cá, a inflação caiu de forma constante, de forma seguida. Eu até separei uma notícia que dá aqui a definição do quanto que foi caindo mês a mês, né? Aliás, eu separei uma notícia em espanhol, acabei não trazendo aqui para o vídeo. Mas, então, essa inflação que estava
em 25,5% em dezembro, caiu para 20% aproximadamente em janeiro, depois desceu mais no mês de fevereiro para 14%, caiu para 12% em março, abril chegou a 8,8%, abaixo da linha dos 2 dígitos de fato aqui, um patamar considerável, com certeza uma excelente notícia para o patamar argentino, e agora então veio num nível ainda menor, 4,2%, uma coisa impressionante, de fato, muito melhor do que a expectativa do mercado. Aliás, mês após mês, a inflação está vindo melhor do que a expectativa do mercado. É impressionante o trabalho que o Javier Milei tem feito na área econômica da Argentina. De maneira que Rafael Lima repercutiu isso aqui no Twitter dele. A prévia da inflação de junho, as prévias já indicam algo próximo de 2%. Olha o patamar que o Javier Milei está conseguindo trazer o monstro inflacionário. Isso aqui é o grande terror da população argentina hoje. A renda está caindo, os investimentos não estão acontecendo. Isso aqui é o maior dos problemas. A inflação é um terror para qualquer economia. Isso destrói o patrimônio da população, faz uma transferência de renda para quem consegue se blindar dessa inflação, mas, de maneira geral, a extrema maioria da população acaba sendo duramente penalizada por uma inflação alta. Javier Milei está trabalhando justamente no controle disso aí, né? Então, na verdade, tem muito o que ser feito ainda por lá, porque você pode ver nesse gráfico acumulado de 12 meses que a inflação na Argentina está muito alta, 276% de acúmulo de inflação. Mas não sei se vai dar para ver muito bem nesse gráfico aqui, já está caindo um pouquinho, né? Mais ou menos aqui, né? Onde está o meu dedo? Já está caindo um pouco esse acumulado, chegou num pico aqui, e agora está caindo e vai continuar caindo até retomar a patamares aí mais estáveis. Imagino que, vamos colocar daqui a 12 meses, nós já tenhamos uma inflação acumulada em 12 meses, acumulada de um ano, abaixo dos 2 dígitos, o que vai ser excelente para a economia argentina, sem dúvidas. O gráfico aqui assusta, mas as coisas estão melhorando. E as pessoas já estão percebendo isso no dia a dia, nas gôndolas dos supermercados, nas bombas de combustíveis, nos serviços de maneira geral. A coisa está acontecendo. E aí vem a grande explicação para esse fenômeno. Por que a inflação da Argentina está caindo mês após mês, depois de ter começado nesse patamar no mês de dezembro, logo quando o Javier Milei assumiu o mandato dele, né? O que estava acontecendo antes? Qual é a armadilha que o governo Alberto Fernandes, com o senhor Sérgio Massa ali como super-ministro da economia, qual é a armadilha que eles estavam fazendo? A armadilha do crescimento da base monetária, que é justamente a tal da inflação. Em resumo, o que estamos vendo agora no governo Milei, isso aqui, esse gráfico, esse problema aqui, isso nada mais é do que o que foi causado no governo anterior, tendo as consequências reveladas, desveladas agora. Imagina uma cortina se abrindo na frente da inflação. É exatamente isso o que tem acontecido. O Milei, no discurso dele de Ano Novo, revelou para o povo argentino que o governo anterior imprimiu 20% do PIB em moeda nova, uma coisa completamente absurda. E é claro que isso vai cobrar o seu preço da economia e vai pressionar os preços de forma geral para cima. O que estava acontecendo antes, porém, é que o governo fez uma série de subsídios, o governo do Alberto Fernandes, os kirchneristas, fizeram uma série de subsídios para controlar o avanço dos preços. A base monetária estava se expandindo, os preços estavam subindo. Então o governo começou a pagar as empresas para que elas não aumentassem os preços, para que elas tivessem prejuízo. E aí vem a pergunta de 1 milhão de pesos ou 1 bilhão de pesos, né? Não está valendo tanto assim mais, está valendo praticamente nada. De onde que vem o dinheiro para pagar os subsídios das empresas? Pois é, o governo estava imprimindo dinheiro para pagar os subsídios das empresas para que elas não subissem os preços dos itens, dos alimentos, dos produtos que subiram por conta do dinheiro que estava sendo impresso antes. Olha, um ciclo vicioso, uma bola de neve
De fato, Javier Milei, muito consciente desse fenômeno, ao assumir o mandato, decidiu colocar um freio de vez nessa história, parou de dar subsídios e liberou por completo todos os preços da economia para que as empresas praticassem os preços aí que elas bem entendessem, a depender de questões do mercado de fato. E aí, obviamente, os preços que estavam muito represados foram corrigidos para cima e nós tivemos esse patamar. Agora, por que a inflação está caindo depois desse reajuste maior? Porque os preços já estão se estabilizando no seu patamar definitivo. A base monetária, os efeitos do aumento da base monetária já estão sendo absorvidos pelo mercado. Então a tendência é que sim, isso aqui se estabilize em algum momento, porque o Milei parou de imprimir dinheiro como o governo anterior, e esse é o grande segredo para resolver o problema da inflação. O cara está fazendo tudo certo e está apresentando resultado positivo atrás de resultado positivo. O percentual aqui de maio é impressionante, impressionante de fato, e tudo indica que o mês de junho vai ser ainda melhor. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.